ouçamos. Que Deus o abençoe, pastor, e o use rica e poderosamente. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Eu já estou subindo aqui já com o coração entregue ao Senhor. Os irmãos sabem o quanto eu sou meio emotivo, meio para não ficar feio para mim. Eu choro mesmo e não tenho vergonha de chorar. Eu acho que o choro é uma expressão maravilhosa quando ele vem de dentro. E desde quando eu cheguei aqui, já cheguei um pouco mexido, grato a Deus por tudo que Ele tem permitido, que eu viva na presença dEle, na minha igreja, e pude abençoar a vida de um grande amigo, lá como o irmão Ricardo falou. Apesar do número pequeno de jovens e adolescentes, ele tem feito um trabalho maravilhoso, pastor Hugo, e convidou para que eu estivesse lá, e foi um momento maravilhoso ver a galera se empenhando, se envolvendo, separando um tempo para falar com Deus e permitir que Deus pudesse falar também ao coração deles. Foi um momento ímpar. Então eu já vim para cá um pouco mexido, né, com tudo aquilo que Deus fez lá nesse final de semana, também um pouquinho cansado, obviamente. E aí, chegando aqui, aniversário do Belcanto, lá embaixo nós tivemos lá a celebração do Start, a galera vibrando lá embaixo, uma palavra abençoada do irmão Júnior. Deus abençoe, meu irmão, uma palavra sobre identidade. E aí subir aqui e ver essa galera cantando e ver a igreja vibrando e pulsando, isso é algo maravilhoso. Não há como não sentir a presença de Deus nesse lugar, amém? É uma alegria poder subir aqui, poder dividir com os irmãos também um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Queria orar com vocês mais uma vez. Nós vamos meditar no texto de Jonas. Na verdade, eu vou pegar 3 versículos, para que esses 3 versículos apontem na direção daquilo que a gente precisa entender em todo o texto de Jonas. Então, curve suas cabeças, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, para que o Teu Espírito continue tendo liberdade de ação no nosso meio. Fale ao coração de forma poderosa a cada um dos meus irmãos. E quanto a mim, me usa como instrumento nas Tuas mãos, e como eu tenho pedido, ó Pai, diante do Teu altar, completa no coração dos meus irmãos aquilo que pela minha pequenez e humanidade eu não sou capaz de fazê-lo. Te agradeço pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É interessante quando a gente para pensar e para meditar sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro interessantíssimo. E por que ele é interessante? Ele é interessante que quando a gente lê pela primeira vez, há uma chance muito grande de quando lermos, a gente se prender àqueles fatos que são mais claros, mais evidentes, os fatos grandes da vida e do texto de Jonas. Nós vamos ler aqui um pequeno trecho, que é do capítulo 4, versículo 1, 3 e 4, do livro de Jonas. Eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando, eu não sei se vai ser projetado ali atrás, mas são 3 pequenos versículos de um texto que os irmãos já estão acostumados a conhecer, já estão acostumados a ler e ver sobre ele. Diz assim o texto: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Versículo 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí Deus responde: e disse o Senhor, é razoável essa sua ira? Quando lemos o livro de Jonas, é normal a gente fazer ter essa noção. A gente se prende naquilo que é grande, a gente se prende naquilo que é gigantesco no texto. Então a gente se prende teoricamente naquilo que é a mensagem do envio de Jonas a Nínive. Logo depois a gente se prende naquilo que pode ser aprendido na escolha que Jonas faz. Ele paga lá a sua passagem e vai para o lado oposto. E aí depois Jonas vai lá, chega na cidade, ora a cidade, dá a mensagem lá para a cidade, a menor mensagem pregada na Bíblia, e diz: olha, vocês se convertam ou vocês vão morrer. E aí o povo vai, entende a mensagem, se converte. E Jonas fica com o quê? Com raiva, com ira. E a palavra aqui na tradução é ira. Ficou profundamente irado, profundamente revoltado com a ação de Deus. E aí o que ele faz?
sobe a montanha e fala: eu sabia, Senhor, por isso que eu não queria vir. Eu não queria vir porque eu sabia que você é misericordioso e ia perdoar. E antes disso tem a grande cena, né, que é a da baleia. Ele vai, foge, o barco balança, jogam ele para fora do barco, a baleia que eu falo, porque a gente subentende que é baleia, mas um grande peixe vai lá, abocanha ele, e aí ele vai, ora na barriga do peixe, é cuspido na praia, e aí decide ir para onde tem que ir. E aí a história discorre, e então ele vai para uma grande montanha. Chegando na montanha, ele vai e começa a reclamar com Deus, e ao reclamar com Deus, Deus faz crescer o quê? Uma aboboreira. E aí ele fica feliz porque a aboboreira cresceu. E depois a aboboreira morre. E ao morrer ele reclama e pede a morte. E ao pedir a morte, Deus vai lá e dá aquele sabão em Jonas. Se é que os irmãos me entendem. E então, mediante toda essa história, a história muito conhecida, a gente acaba prendendo a nossa atenção nessas questões que são primárias e acaba deixando de entender algumas coisas que estão nas entrelinhas. E hoje o grande exercício que a gente vai fazer é justamente entender o que Jonas pode nos ensinar com essas atitudes nas entrelinhas e principalmente o que Deus pode nos ensinar nessa noite. Há 3 princípios importantes no texto que estão nessas entrelinhas e que mostram o quanto Deus é intencional em tudo que Ele faz. Alguém aqui acredita em coincidência? Alguém acredita aqui em cristocidência? Amém, né? A gente geralmente muda o nome para dar sentido. Na verdade, nós cremos em cristocidência. Mas há uma intencionalidade em tudo, absolutamente tudo que Deus faz. Vocês creem nisso? Vocês creem que todas as dificuldades pelas quais vocês passam pode ter um ensinamento? Vocês creem que tudo que Deus faz a gente vivenciar é para a honra e glória dele mais na frente? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama o Senhor, daquele que faz a sua vontade. Olha essa coisa linda. Então, esse texto vai nos ensinar 3 lições que mostram a intencionalidade de Deus na vida de Jonas e nas nossas vidas nessa noite. A primeira coisa que a gente aprende é que nem sempre fazer o certo agradará completamente o coração de Deus. É estranho dizer isso. É estranho dizer isso porque quando a gente pensa no fazer o certo, obrigatoriamente a gente pensa que está tudo bem, tudo completo. Mas na verdade, não necessariamente fazer tudo certo agradará completamente o coração de Deus. Quer ver? Jonas foi enviado para onde? Nínive. Para onde que ele foi? Para Jope, ok? E aí, quando eu estou falando essa definição, é um lugar oposto, ok? Mandou ele para lá, ele foi para lá, ok? E aí ele foi lá, pregou, fez o que ele tinha que fazer, mas será que Deus se agradou da forma como Jonas foi servo naquele lugar? Será que Jonas, ao falar ao povo de Nínive, a mandar a mensagem, Deus se agradou da forma como ele fez? Não se agradou. Ele não se agradou. Sabe por quê? Porque Deus só se agrada completamente quando a transformação proposta para o outro me alcança primeiro. E aí a gente tem uma grande lição, porque tudo aquilo que a gente recebe para abençoar vidas é primariamente para nós. Tudo que acontece, que é dado por Deus, ele é primeiro para nós. A gente fala muito isso, que é para nós e através de nós. Só que há uma tendência grande de nós fazermos as coisas muitas vezes por obrigação, porque estamos acostumados a fazer. Porque se não fizermos, alguém vai sentir falta nesse sentido, meus irmãos. Estamos falando do reino de Deus. Não é o reino nosso. É um reino que pertence ao Senhor. É Ele que conduz a história. Nós precisamos entender, e essa é uma palavra que eu tenho dividido demais, nós precisamos entender o privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Nós não podemos achar que o fato de estarmos aqui cantando, louvando, servindo, isso é uma grande alegria para nós.
porque sabemos que Deus, pela sua soberania e poder, não precisa de nós, mas Ele permite, pelo seu grande amor e misericórdia, que nós participemos da sua grande obra. É um privilégio, precisamos servir com alegria. A palavra alegria é interessante, que quando ela é usada no texto, já no Novo Testamento, a palavra carita, ela é uma junção de duas palavras. Eu falei isso numa última mensagem que eu preguei, e uma das bases da palavra, ela fala que é você se colocar intencionalmente com alegria. A alegria que nós precisamos entender de servirmos ao Senhor, precisa estar relacionada a algo intencional. Eu me alegro em estar servindo. E a intenção qual é? É de compreender que para nós é um grande privilégio de estarmos aqui. Eu preguei cedo para uma galera e tinha alguns jovens lá, alguns adolescentes que não eram convertidos. E eu disse para ele que era necessário compreender e entender por que eles estavam ali naquele lugar, por que Deus conduziu eles até ali. E essa dinâmica serve muito quando a gente pensa por que nós nascemos em uma família cristã. Imagina passar por metade dos problemas que vocês passaram sem ter Cristo ao seu lado. Imagina viver uma vida de dificuldade que possivelmente todos aqui já passaram, sem ter Cristo ao seu lado. Cristo quer que todos nós o conheçamos, e é um privilégio para cada um de vocês que tem a oportunidade de nascerem em uma família cristã, ou de estarem em comunhão em uma igreja cristã. É um privilégio, nós não podemos desprezar essa verdade. Jonas foi lá e cumpriu seu papel, foi lá, levantou, fugiu primeiro, mas depois foi lá pregar, de qualquer jeito. Deus não se alegrou dele, e Deus não se alegra quando nós nos colocamos diante dele e fazemos as coisas de qualquer jeito, porque tem um texto, que está em Marcos 8:36, que diz assim: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? É necessário que a gente compreenda e entenda que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, é primeiro para a sua vida. Aí sim, Deus irá se alegrar completamente pela forma como você serve e se dedica ao Senhor. A segunda coisa que a gente entende nesse texto de Jonas, mediante todas as coisas que acontecem, é que se deparar com quem você é, como pecador que nós somos, não é tão ruim quanto parece. Quando a gente se depara quão pecador nós somos, quão pecador nós somos, não é tão ruim quanto parece. Preste bem atenção, e agora é a parte interativa da mensagem, tá? Eu queria que vocês me dissessem, em ordem na verdade, algumas características do povo de Nínive, vai. Hã? Não ouvi? Violento, mais um. Idólatra, outro. Hã? Bárbaro, outra. Eles tinham união para a guerra. Ok, não era uma união muito boa, mas está valendo, está valendo, está valendo. São características péssimas para um povo. Era um povo mau. Era um povo idólatra, era um povo que tinha a sua mente voltada para o mal, correto? Sim ou não? Todo mundo concorda? Então, beleza. Agora vamos a algumas características de Jonas, ok? Características de Jonas. Jonas era o quê? Nervoso, egoísta, materialista, desobediente, medroso, mau. Agora uma outra pergunta: a característica que vocês deram de Jonas é diferente da de Nínive? São iguais, em aspectos diferentes, em situações diferentes, mas Jonas e Nínive são iguais. E aí eu começo a questionar se o motivo realmente de Jonas não ter ido àquela cidade era só
porque sabia da misericórdia, ou talvez ele não gostava daquele povo porque ele projetava em si aquilo que aquele povo fazia. Talvez ao olhar para aquele povo e sentir tanto ódio daquele povo, é porque certas características deles eram iguais, habitavam nele. Olha só que coisa interessante, porque aí a gente vê duas possibilidades. A gente primeiro olhando para o povo de Nínive, a gente percebe que quando eles se dão conta dos erros que eles cometem, quando eles se dão conta das dificuldades que eles têm, quando eles se dão conta do quanto Deus está entristecido com a atitude deles, o que eles fazem? Se arrependem. Os reis se levantam e mandam que o povo coloque cinza sobre suas cabeças, panos de saco, se humilham, pregam jejum. Mas na verdade, eles quando são confrontados com a verdade que habitava neles, de perversidade, de maldade, eles se convertem. E aí a gente vê Jonas, com as mesmas características, com as mesmas dificuldades, e pior, conhecendo ao Deus de misericórdia. Ao ser confrontado, o que ele faz? Ele fica com ira, e é esse texto que a gente leu. Ele se ira, e aí Deus vai, faz criar a boboreira, ele fica feliz por causa da sombra, porque estava queimando a cabeça dele. Aí a boboreira morre, Deus vai lá e mata a boboreira. O que ele faz? Senhor, me mata, eu quero morrer. Aí Deus pergunta, você quer morrer por causa da boboreira? Ele fala, eu quero morrer. Muito maduro, um homem maduro, um homem. Esse era Jonas. Só que aí a gente vê Jonas sendo confrontado em suas dificuldades e fazendo o quê? Fugindo, abrindo mão da possibilidade dada pelo próprio Deus a ele de arrependimento. E aí a gente entende e aprende nesse lugar, de que nós precisamos ter um coração ensinável, como foi dito hoje na celebração. Um coração pronto para entender aquilo que é o desejo e vontade de Deus para os nossos corações. Há uma tendência grande de que quando somos confrontados com o nosso pecado, isso pode acontecer de qualquer jeito, pode acontecer em qualquer situação. Por exemplo, às vezes você está diante de uma comunidade, está diante de um trabalho, e alguém vai lá e diz assim para você, você é assim, assim, assado. Eu não sou nada disso. Mas aí você para analisar e percebe que você de verdade, às vezes é verdade, acho que o que ele está dizendo tem razão. E aí quando você percebe isso, você tem duas escolhas. Ou você se arrepende e muda o caminho, ou você continua sendo quem você é, e continua batendo de frente. A proposta do Cristo, ela se encaixa exatamente aí. Nem sempre o confronto que você recebe, nem sempre perceber que você é pecador, ou que você comete pecado, ou que habita na sua vida um lugar onde Cristo ainda não foi entronizado, nem sempre isso é ruim. Mas esse nem sempre está relacionado com a forma que você vai se posicionar depois. Porque se você compreender e entender que através desses confrontos, Deus está falando com você, filho, se arrepende desses maus caminhos. Se você entender que diante desses confrontos, Deus está falando para você, alinha os teus passos, aí o nem sempre vira um motivo de alegria e de felicidade. Porque você pode um dia olhar para trás e dizer, o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou, e a busca pela santificação continua na minha vida. E tem também uma terceira parte, que essa é a parte para mim, uma das partes mais interessantes do texto, e aí eu vou pegar alguns trechos para que a gente possa ir entendendo, que é uma coisa que Deus faz e Ele faz como ninguém, lógico, Ele é Deus e só Ele pode fazer isso. É que Deus, quando quer tratar algo com você, Deus quando quer tratar algo no íntimo do teu coração, Ele fala com você no secreto. E olha só que interessante, porque Deus ele fala com Jonas em alguns momentos do texto, mas toda vez que Deus quer corrigir Jonas, toda vez que Deus quer ouvir Jonas, ele faz isso no secreto. Quer ver?
capítulo 1, versículo 1 e 2. Quer dizer, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor, que em visão veio... perdão, troquei de texto aqui, foi para Miqueias. Voltei. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Deus falou com ele, ok? No secreto. Outro texto, capítulo 2, versículo de 1 a 10, eu não vou ler não, mas só pegar algumas partes aqui. Então Jonas, dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E aí começou a falar com Deus, falar com Deus. Aí no finalzinho, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. No secreto, dentro da barriga do peixe. Lá dentro, ok? Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Tudo palavra de correção. Filho, faz isso. Filho, age desse jeito. Filho, se comporta desse jeito. E por último, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, nem numa noite nasceu e numa noite pereceu. Deus, quando quer tratar com Jonas, ele vai para o secreto. Ele espera Jonas estar sozinho, concentrado, focado naquilo. E aí vai lá e fala com ele. Vai lá e toca no coração dele. E aí, qual é o último lugar que nós, quando estamos em pecado, queremos estar? Na presença de Deus. O último lugar que nós queremos estar, quando precisamos estar, é na presença de Deus. E nesse lugar, no secreto, no mais profundo lugar, onde você pode se encontrar direto com o Senhor, nesse lugar que é um lugar de cura, que é um lugar de restauração, que é um lugar de libertação, é nesse lugar, no teu secreto, é o lugar que o pecado evita que você esteja. E aí, meus irmãos, Deus, ele usa estratégias, porque pode ser que o secreto não seja um lugar na sua casa, mas às vezes Deus usa o secreto da celebração. Às vezes você está aqui no meio da multidão, buscando uma palavra, buscando uma resposta, buscando um direcionamento de Deus. E aí você vai, às vezes senta num cantinho isolado. Não estou falando de ninguém que está cantinho isolado, está precisando de alguma resposta não, mas de uma forma geral, quando a gente está assim, né, com o coração contrito, a gente não quer ficar perto de ninguém, a gente quer ficar no nosso canto, a gente quer ir para um cantinho. E quem sabe ali é o nosso lugar, e nesse lugar onde nós estamos, clamando pela presença e pela voz do Senhor, Ele vai lá e toca no seu coração. E Ele responde àquela oração que você faz em silêncio, que ninguém mais ouve, só você e Ele. E Ele te responde com louvor, Ele te responde na leitura da palavra, Ele te responde numa oração, Ele te responde numa conversa com o seu irmão. E é por isso que nesse momento a gente precisa entender que tipo de conversa nós estamos levando, que tipo de conversa nós estamos tendo, porque talvez seja uma excelente oportunidade que você está tendo para abençoar vidas, e às vezes essa oportunidade se perde porque conversamos o que não temos que conversar, falamos de coisas que não deveríamos falar, e nos comportamos de formas que nós não deveríamos nos comportar. Quem sabe a pessoa com quem você fala está precisando de um secreto na conversa contigo, quem sabe a pessoa precisa ouvir a voz de Deus através da tua presença. Precisamos de uma vez por todas entender qual é o nosso papel nessa dinâmica. Precisamos entender qual é o nosso papel quanto cristãos. Somos convocados e chamados para abençoar. Abençoar e não amaldiçoar. Somos chamados para ser sal e luz da terra. Abençoar vidas. E por vezes, lá no nosso secreto, é que Deus vai falar ao nosso coração e vai dizer aquilo que precisamos fazer. No secreto do seu quarto, no secreto da sua oração. Estar diante do Senhor é obedecer ao chamado que nem sempre é fácil.
Talvez quando você recebe o chamado do Senhor, a primeira coisa que você gostaria de fazer seria fugir. Mas quando a gente entende aquilo que Deus quer conosco, quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente sabe quem nós somos, quando a gente aprende com os nossos erros, Ele providencia um jeito de falar contigo através da palavra dEle. Porque Deus te ama. Deus, Ele quer que você participe de todo o movimento com Ele. Mas para isso acontecer é necessário se arrepender dos nossos maus caminhos. E tratar com Deus, no secreto. E ouvir a voz do Senhor. Jonas teve uma oportunidade de ouvir no secreto tudo aquilo que Deus podia e queria fazer na vida dele. Ele poderia pregar ao povo de Nínive com alegria no coração, feliz da vida, e se regozijar na conversão daqueles homens. Mas ele preferiu se entristecer. Ele preferiu fugir do Senhor. Que nós possamos entender qual é o nosso papel e qual escolha nós vamos fazer quando o Senhor nos chamar. E quando nós estivermos orando e clamando ao Senhor por uma direção. O que Ele quer da sua vida? O que Ele quer da minha vida? O que Ele quer da nossa vida? Quanto servos do Senhor, quanto igreja do Senhor. Não está desafiando? Se é Deus que está desafiando, aceita o desafio. Se Deus te convoca e te chama, diga sim a Ele. Se Deus já te colocou numa posição, tenha fé que Ele irá te sustentar até o fim. Temos hoje na igreja uma liderança que precisa e que carece das orações de cada um de vocês, das nossas orações. Somos um povo que abençoa. Somos um povo que abençoa em todas as circunstâncias. Então, nesse momento final, eu queria que você, se você precisa colocar diante do Senhor alguma coisa, se você precisa entregar ao Senhor alguma coisa, eu queria que você fizesse desse lugar o seu secreto. Porque com certeza Deus tem um plano para cada um de nós, para cada um de vocês nessa noite. E eu queria que você, ao meditar na letra dessa música, fizesse um movimento que às quartas-feiras o irmão Ricardo tem feito e a nossa igreja tem feito, e a gente faz isso crendo no poder e na ação de Deus. Eu queria que, se você tem alguma coisa a colocar diante do Senhor, diante do altar do Senhor, algo que só você e Ele sabem quando você coloca no secreto, eu queria que você fizesse desse lugar o seu secreto, seja colocando a sua vida diante do altar, seja aceitando Jesus, seja se comprometendo com Ele, ou seja apenas colocando diante dEle as aflições do seu coração. Eu queria que você ficasse de pé, todos aqueles que têm algo para colocar diante do Senhor no secreto, mas faça desse lugar um lugar de comunhão, um lugar de união com outros irmãos que vivenciam talvez coisas iguais ou piores como as suas, mas creia que como igreja do Senhor, igreja essa que nem as portas do inferno iriam prevalecer, igreja essa que se reúne unida para clamar ao Senhor por tudo aquilo que Ele já sabe, mas que você tem colocado diante do Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Fale para Ele: Pai, eu amo Tua presença. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Coloque do Senhor diante do altar dEle. Em Suas mãos estou seguro. Confio em Ti.
confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto ao lugar secreto. Só lugar você e Ele. secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Jonas optou por não ver a glória do Senhor naquele momento. Jonas optou por se irar com a grande maravilha que estava acontecendo diante dele. E você tem a oportunidade de, colocando sua vida diante do altar do Senhor, ver a grande maravilha que Ele é capaz de fazer na sua vida. Você crê nisso? Declare: confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Se você nessa noite ainda não teve um encontro com Cristo, essa é uma excelente oportunidade. É uma excelente oportunidade de encontrar o Cristo no mais secreto lugar. Cristo te convida para ter um comprometimento com Ele. Você crê nisso? Aceite Jesus como único e suficiente para a sua vida e deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Mais uma vez, tudo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, aonde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos ver a tua glória, Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama tua glória, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Que o desejo da sua vida seja ir cada vez mais fundo, mais perto, encontrar o Cristo, o grande Salvador e Redentor de nossas vidas, e que uma vida de santificação possamos viver a cada dia, para que possamos impactar todos os lugares onde nós estivermos, que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, para glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja. Eu queria, o irmão Ricardo desce aqui à frente. Eu queria orar pela vida dele. Eu queria que os irmãos pudessem orar. Irmão Samuel também vem aqui na frente. Irmão Juca vem aqui na frente. Eu queria orar pela vida dos irmãos. Pastor João. Vem aqui, Pastor João. Vamos orar pela vida deles. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Tempos de bênção. Precisamos viver tempos de bênção,
tempos em que nós verdadeiramente seremos aqueles que abençoam vidas e que se alegram quando Cristo fizer maravilhas no nosso meio. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo da vida desses homens que Deus tem levantado para conduzir a igreja junto com cada um de nós. Santo Deus, glorificado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos diante de ti, porque é no secreto que tu falas conosco. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, pastor Demétrios, que nesta noite se deixou usar, ó Deus, para falar na tua igreja. Deus, eu quero colocar diante de ti cada vida que está de pé nesta hora na tua presença. Tu conheces, ó Deus, as ansiedades, as angústias, os desejos que estão nos seus corações. Em nome de Jesus, ó Pai, toma essas vidas em tuas santas mãos. Ó Deus, se hoje algumas pessoas se decidiram a ti, voltaram ao encontro, à comunhão contigo, nós te pedimos que tu abençoe, que tu cuide delas, que tu, ó Deus, o tome em tuas santas mãos e jamais, que elas possam jamais saírem da tua presença, Senhor. Cuida, Senhor, deles. Eu quero, de uma forma muito especial, Senhor Deus, colocar diante de ti a vida do irmão Ricardo. Ó Deus, que tu abençoe o teu servo, que tu derrame sobre ele a tua unção a cada dia, a tua graça poderosa, para que ele possa com sabedoria conduzir essa tua igreja. Abençoa também a vida do irmão Samuel na administração desta igreja, Senhor. Dê sabedoria ao teu filho, dê sensibilidade do teu espírito, para que ele possa levar, ó Deus, essa tua obra com delicadeza e com cuidado diante de ti. Louvamos-te pela vida do irmão José Pereira, nosso Juca. Ó Deus, e colocamos diante de ti, cuida do teu filho, Senhor, que ele tenha sempre, ó Deus, o vigor físico e sabedoria para juntamente, ó Deus, conosco, abençoar a tua igreja e conduzir a tua igreja na tua presença. Ó Deus, obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado, Deus, porque podemos falar contigo nesta hora, sem merecimento algum, Senhor, mas é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Pensei que o Demétrio tinha sido arrebatado. Foi arrebatado.